eu quero dizer para vocês que também publicamos hoje a respeito de várias contraofensivas que os ucranianos tentam empreender contra as regiões ao sul, na região próxima a Kharkiv, onde parece que os russos tiveram sucesso em conter as sucessivas ondas de ataques ucranianos, e na região de Kharkiv, ali próximo a Izium. Esta região, aparentemente, os ucranianos conseguiram avançar em 1, 2 ou 3 vilas ali próximas da região de Kharkiv. Esta é a notícia corroborada por imagens e por relatos, inclusive, de alguns canais de Telegram pró-russos ou russos, de um modo geral. Agora, a minha grande preocupação é compilar a opinião de Medvedev, uma fala recentemente atribuída a Alexander Dugin, uma fala recentemente atribuída a um general ucraniano, uma outra fala anterior à questão da Liz Truss ser alçada à condição de primeira-ministra, da própria Liz Truss na televisão britânica. E relatórios sucessivos, como da Rand Corporation, por exemplo, que falam sobre uma crença de que determinados setores nos Estados Unidos creem poder vencer a Rússia numa guerra nuclear limitada. Não por acaso, a fala de ontem do general ucraniano, que fala sobre uma guerra nuclear limitada, ela parece estar em consonância, de alguma forma, com a própria fala do Medvedev, quando diz que a Crimeia é parte inseparável do território da Rússia e que ela será defendida, se necessário, com armas nucleares táticas. O Dugin, quando ele fala a respeito da situação... O Dugin, quando ele fala na possibilidade de utilização de armas nucleares táticas, ele faz a ressalva que a operação militar da Rússia na Ucrânia vai bem, isso dias atrás, mas que, se for necessário, não descartaria, pelo menos em declarações atribuídas a ele, não descartaria a possibilidade da utilização de armas nucleares. Então, as coisas estão caminhando... Muito obrigado, gente, pela referência. As coisas estão caminhando para uma situação em que o risco, todos os dias, é um pouco maior. Todos os dias é um pouco maior. E eu digo para vocês, materialmente, quando eu encontro a visita do Blinken, Blinken chegou mais uma vez de surpresa, como o Johnson, primeiro-ministro que deixou o cargo recentemente na Grã-Bretanha, fez. O Blinken chegou de surpresa à capital ucraniana, Kiev. Ele chegou de surpresa, e chegou de surpresa falando uma série de coisas bastante delicadas, né? Ele chegou dizendo que a verba de 2 bilhões, que seria destinada majoritariamente à Ucrânia, e a outros países ali que fazem fronteira com a Rússia, sem especificar, chega a falar em 18 países europeus que estariam, na concepção do Blinken, ameaçados pela Rússia, não é? Numa visita, quero repetir, de surpresa, não programada à capital ucraniana. Ele, claro, conta com um espetáculo midiático absurdo, muito grande, um espetáculo midiático, uma cobertura muito grande, gente, não é? E quando ele vai para as câmeras, quando ele vai para os microfones, ele diz que os Estados Unidos vão fazer todos os esforços necessários para derrotar a Rússia e que não pouparão esforços para entregar o que tiverem de melhor em seu arsenal para os ucranianos. Recentemente, muitas fontes têm passado a impressão e a informação que, além desses HIMARS de 150 quilômetros, pelo perfil das tentativas de contraofensiva ucraniana, que são contraofensivas difíceis, porque se são feitas sem cobertura aérea, os russos têm predomínio no espaço aéreo da Ucrânia. O pessoal tem dito o seguinte, gente, vou abrir o jogo, tá? Colocar muito claramente para vocês, que acredita aquele que está mais próximo do conflito, acreditam aqueles que estão mais próximos do conflito, que os Estados Unidos estão fornecendo algumas armas que não estariam sendo relacionadas publicamente, mas que seriam armamentos sofisticados o suficiente para, pelo menos, prolongar esse conflito e para causar danos importantes a depósito de munição russa, a estruturas de cadeia logística. E a gente sabe que as ofensivas que os ucranianos tentaram em Kherson, pelo menos 3 ou 4 levas, foram duramente atingidas pela aviação de guerra russa, foram duramente atingidas por artilharia, porque, como eu disse, na realidade você tem a predominância dos russos no controle do espaço aéreo. Tá? Isso a nível tanto de guerra eletrônica como de controle operacional de sistemas de defesa e de sistemas de ataque.
em relação à questão aérea. Então, há um domínio efetivo dos russos na Ucrânia, que não opera aeroportos civis desde que o conflito foi iniciado, ou dias antes do conflito ser iniciado, ali em 24 de fevereiro do corrente ano. Agora, o que nos parece é que, enquanto não houver um embaraço suficiente, e isso nós temos relatado, relatamos aqui exitosamente que a Agência Internacional de Energia Atômica deveria causar embaraços à Rússia, e parece que a coisa vai nesse caminho, parece que a coisa caminha nessa direção. Relatamos aqui os aumentos do gás que poderiam inviabilizar a indústria europeia. Hoje há um frenesi, há quase que uma descompensação tardia, extemporânea, do empresariado europeu reclamando que a sua indústria está sendo deteriorada, está ocorrendo um harakiri da comunidade europeia em relação ao seu parque industrial. E relatamos também que um progresso, um acirramento no conflito decorrente do incremento na ajuda militar, de logística, financeira, não é? De imagens de satélites e tudo mais, não é? Então, eu percebo que essa deterioração, não é? Ela caminha fortemente no sentido de colocar o risco de um conflito nuclear de forma mais presente.